Biografia de Mary Slessor. Capítulo 7. Um esforço constante. Mary fechou os olhos e ficou escutando o movimento rítmico dos remos ao baterem na água. Era quase bom demais para ser verdade. Ela estava no complexo da missão em Ducktown, e isso já fazia 3 meses, e finalmente se encontrava livre, subindo o rio para visitar Creektown. O melhor de tudo, desvinculada das limitações da vida imposta no complexo missionário, com os intermináveis chá da tarde com os funcionários do governo, além de jantares formais com os capitães e oficiais dos navios mercantes. Era tudo muito limitante para Mary, que adorava sair com a população local para aprender a língua, o que ocorria muito rápido. Para sua surpresa, Mary não gostava de se vestir com sua saia marrom e sua blusa branca, nem de discutir sobre as últimas fofocas da Inglaterra. Tal atividade parecia inútil, quando havia tanto trabalho missionário a ser feito. Foram necessárias várias semanas para Mary convencer o reverendo Rose de que ela deveria receber permissão para fazer uma viagem rio acima. No passado, as missionárias jamais receberiam permissão para realizar aventuras sozinhas no interior. No entanto, Mary foi persistente, e no final a persistência venceu. Agora, longe de Ducktown, tudo ao redor de Mary parecia novo e maravilhoso. Mesmo os crocodilos que deslizavam ameaçadoramente ao redor da canoa não preocupavam Mary. É claro que ajudava a saber que os meninos que remavam a canoa sabiam lidar com os crocodilos. A senhora Eufêmia também instruiu Mary sobre como evitar leopardos, além de reconhecer cobras mortais. O grupo chegou rio acima em Creektown a tempo do culto da igreja no domingo. Mary estava ansiosa para participar do culto e conhecer o lendário rei. O rei fora um dos primeiros convertidos do reverendo Hope, e Mary lera sobre ele muitas vezes. O rei Ayo deu as boas-vindas a Mary e aos meninos, e deu-lhes assentos de honra no culto da igreja. O rei estava muito bonito, com um colete de seda e calça cinza listrada, embora não estivesse usando camisa nem sapatos. Mary o invejava. Dado o calor opressivo, ela desejava poder tirar algumas camadas de roupa. No entanto, isso não seria apropriado para uma mulher na era vitoriana. O culto na igreja inspirou Mary. A congregação ouvia com entusiasmo, batendo palmas e rindo em resposta ao sermão do rei Ayo. Tambores nativos batiam ritmos poderosos para os hinos que todos cantavam com gosto. Após o culto, o rei Ayo se aproximou de Mary e pediu que ela se juntasse a ele em uma refeição em seu palácio. Mary mal podia acreditar. Ela ia comer com o rei. "Não tenho dúvidas de que você gostaria de ver Creektown", disse o rei Ayo. "Farei com que um de meus assistentes a guie. Quando você ouvir os canhões, saberá que o jantar está prestes a ser servido." "Muito obrigada", Mary respondeu surpresa ao ouvir um inglês perfeito, vindo de um homem africano. Mary seguiu o assistente do rei pelos becos, que era muito parecido com Ducktown. Enquanto os dois caminhavam, a maioria das crianças corria e se escondia ao olhar para Mary. Mary ficou intrigada com a reação delas, até que o assistente do rei apontou para seus cabelos ruivos. "Fogo", disse ele. "Parece que a cabeça da mãe branca está pegando fogo." Mesmo na Escócia, seus cabelos ruivos tinham sido assunto de conversa. Não era à toa que as crianças de Creektown ficavam aterrorizadas com ele. O tiro do canhão pegou Mary desprevenida. "O rei está nos convocando", disse o guia ao apontar para uma casa separada com vista para a baía. "Siga-me." Logo, Mary e seu guia foram conduzidos a uma grande sala. Tapetes, tecidos cobriam o chão, e uma enorme mesa de jantar percorria toda a extensão da sala. Sentado à cabeceira da mesa estava o rei Ayo, esplêndido, com uma cartola preta que aparentemente usava apenas para a ocasião. Ele fez sinal para que Mary se sentasse ao lado direito, o que ela fez um pouco nervosa, por não ter ideia de quais eram as maneiras corretas para um jantar como aquele, ou o que poderia acontecer se ela fizesse algo errado. Durante a primeira metade da refeição, permaneceu calada e tensa. Como ela era convidada de honra, foi a primeira a ser servida em cada prato. Por conta disso, ela não tinha ninguém para imitar sobre como deveria agir. Quando uma criada, vestindo apenas uma saia florida, trouxe-lhe um jarro de água. Como não havia xícara, Mary estendeu as mãos para lavá-las. A criada derramou água sobre suas mãos
e uma segunda mulher veio com uma toalha e as secou. Mary fez uma oração silenciosa de agradecimento. Ela havia feito a coisa certa com o jarro de água. Ela se preparou para a comida que certamente viria a seguir. Como ela sabia que seria um insulto ao rei não comer a comida que ele lhe oferecia, ela pegou um pouco de cada prato. Ela reconheceu alguns dos alimentos: cabrito assado, frango, inhame feito em óleo e vegetais verdes, parecidos com espinafre. Às vezes, porém, ela não fazia ideia do que estava comendo. Um dos pratos continha pequenos ossos espalhados entre a carne. Era um pássaro ou um rato? Mary não sabia. Outro prato era uma sopa com uma substância gelatinosa. Mary concentrou-se na conversa com o rei Ion enquanto engolia. A certa altura da conversa, o rei pareceu intrigado. "Você parece saber muito sobre mim", ele disse a Mary com uma voz questionadora. "Sim, eu sei, rei Ion." Ela sorriu. "Majestade, todos na minha igreja em Dundee leram sobre o Senhor e a maneira honesta como o Senhor governa seu povo. Ora, minha mãe tem orado pelo Senhor todos os domingos, desde que me lembro." O rei Ion olhou para Mary, seus olhos arregalados de surpresa. "Há pessoas na sua cidade que me conhecem?" Ele disse incrédulo. "E sua mãe se importa com o rei a 6.000 quilômetros de distância?" "Sim", respondeu Mary com entusiasmo. "Todos nós pertencemos ao reino de Deus, e muitas pessoas estão muito interessadas pelo Senhor." O rei ficou em silêncio por um longo momento. Disse ele: "Você vai me dar o endereço dela?" Mary sorriu. "Claro", disse ela, pensando em como sua mãe ficaria emocionada ao receber uma carta do próprio rei Ion. Mary passou muitos dias na cidade e em seus arredores, antes de descer o rio até o complexo da missão. No início de janeiro, William e Louisa Anderson voltaram da estada na Escócia. Eles eram missionários veteranos e pessoas de ação. A senhora Anderson, ou Mami como ela insistia que todos a chamassem, era um turbilhão de atividades. Ela parecia ter tentado de tudo, desde construir estradas até negociar tratados de paz, além de cuidar de marinheiros doentes. Para Mami, a vida era regida pelo relógio. Mesmo em Calabar, onde a única hora que a população local conhecia era o nascer e o pôr do sol, Mami Anderson tentava impor a civilização por meio da cronometragem precisa. Isso nem sempre era bem sucedido fora do complexo da missão. Os nativos não se importavam em chegar 1 ou 2 horas atrasados para uma reunião. No entanto, dentro da missão, o relógio governava supremo. Por mais que Mary admirasse a tremenda energia de Mami Anderson, ela mesma não era muito boa em ser pontual. Assim que Mami voltou a Calabar, ela deu a Mary o pior de todos os trabalhos possíveis: tocar a campainha para as orações matinais às 6 horas, mas não tinha como acordar aquela hora todas as manhãs. E uma vez ela conseguiu levantar meio adormecida e tocar a campainha às 3 da manhã. Ela havia confundido o luar brilhante com o nascer do sol. Ninguém ficou feliz naquela manhã. Outra vez, Mary se atrasou para o jantar, e de acordo com as regras de Mami, quem não estivesse presente no início da refeição não poderia comer até a próxima refeição. Mary aceitou sua punição e se retirou para o quarto durante a noite para esperar pelo café da manhã. 1 hora depois, ela ouviu uma batida suave na porta. Mary a abriu, e lá estava o reverendo Anderson com uma bandeja de biscoitos e chá nas mãos. O reverendo entregou a bandeja para Mary e sorriu. Mary sussurrou obrigado, e o reverendo Anderson se esgueirou de volta de forma tão silenciosa quanto havia chegado. Demorou um pouco para Mary se acostumar com a mão de ferro de Mami Anderson. Contudo, ela realizava tanta coisa que Mary passou a respeitá-la tremendamente. Depois de 1 ano, elas eram grandes amigas, embora Mary ainda não se atrevesse a se atrasar para o jantar. Para Mary, a vida caiu em uma rotina comum. Ela lecionava na escola durante a semana, e depois da escola ou nos fins de semana, visitava as mulheres e crianças em seus quintais. Ela também ia visitar o rei Ion, com bastante regularidade. O rei sempre ficava encantado em recebê-la em seu palácio. Apesar de toda a atividade de Mary, algo estava faltando. As pessoas da cidade com quem Mary falava ouviram a mensagem do Evangelho tantas vezes que podiam repetir os versículos da Bíblia e contar suas histórias bíblicas, tão bem quanto ela.
Elas faziam um grande espetáculo ao ir à igreja. No entanto, quando Mary as desafiava a respeito de seus sacrifícios a vários deuses e sobre o tratamento dado umas às outras, elas decidiam não mudar seu modo de viver. Elas ainda acreditavam que os espíritos malignos lhe dirigiam a vida e nem viam nada de errado em realizar sacrifícios humanos ou em possuir e matar escravos à vontade. Mary ficava frustrada tentando fazê-las perceber a necessidade de mudança. Com o tempo, ela começou a entender que muitos nativos eram astutos e diziam aos missionários o que eles queriam ouvir para ganhar o favor dos capitães comerciantes. No entanto, ela continuou a compartilhar a mensagem do Evangelho com eles, tentando ser sábia em suas abordagens. Contudo, o que ela sonhava mesmo era em viajar para o interior e compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvi-la. Mary sabia ser necessário um milagre para uma mulher solteira poder ir sozinha. Ela se sentia presa, tão perto do campo missionário, real como ela o enxergava, no entanto incapaz de ir até lá. Ela orava para que um caminho se abrisse para ela poder ir. No entanto, suas orações pareciam não estar sendo respondidas. Em vez disso, ela ficou doente, muito doente. Contraiu malária. Na época, ninguém sabia o que causava a doença. Assim, não havia como evitá-la. Esse era o pavor de todo missionário. O único tratamento era o quinino, um remédio tão forte que podia matar uma pessoa com tanta facilidade quanto curá-la. Mary oscilou entre a consciência e a inconsciência durante vários dias. Às vezes, ela sentia tanto frio que seus dentes batiam e seu corpo tremia de forma incontrolável. Outras vezes, ela ficava tão febril a ponto de achar que sua cama estava pegando fogo. Mami Anderson teve um cuidado todo especial com ela e por fim ficou claro para todos que Mary havia escapado de morrer dessa doença. Certa manhã, Mami Anderson entrou agitada no quarto de Mary e abriu as cortinas deixando entrar um raio de sol dourado da manhã. "Está um dia tão lindo!" ela disse de forma alegre. Mary apertou os olhos por conta da luz. Um gemido foi tudo o que ela conseguiu dizer. "Bem, parece que você está bem melhor. Chegamos até a pensar que havíamos perdido você", disse a senhora Anderson, inclinando-se para afofar os travesseiros de Mary. Então, com naturalidade, ela afirmou: "Sua melhora não poderia ter ocorrido em uma ocasião mais oportuna. Assim sendo, eu fui em frente e reservei uma passagem para você em um navio que parte para Liverpool na próxima sexta-feira. Eu quase pensei que teria que cancelar, mas você estará bem o suficiente para embarcar até lá. Use a viagem para se recuperar. Com bastante ar fresco, você se sentirá uma nova pessoa." Mas Mary tentou dizer algo de forma hesitante. "Não quero ouvir nenhuma palavra sobre isso, você precisa de uma licença", disse Mami Anderson, interrompendo Mary. "Sei que você está aqui há apenas 3 anos, e é um ano antes do que você havia programado para ir para casa. Todavia, a Escócia lhe fará muito bem. Em mais ou menos um ano, quando você estiver se sentindo pronta, poderá voltar a Calabar." Mary ficou deitada imóvel na cama. Cada músculo de seu corpo doía, enquanto ela tentava absorver a notícia. Ela iria para casa na próxima semana. Isso era um fato. Ela sabia que não havia como discutir com Mami Anderson, uma vez que ela tomara uma decisão. No entanto, Mary não estava indo para casa do jeito que ela queria ir, como uma missionária saudável, com histórias impressionantes para contar. Em vez disso, ela estava indo para casa como uma mulher doente, começando a duvidar de que seu trabalho tivesse realizado algum bem. Ela não tinha grandes histórias missionárias para contar, apenas relatos de um esforço constante sobre como ensinar o alfabeto aos meninos e visitar as mulheres analfabetas em seus quintais. A última coisa que Mary queria naquele momento era voltar para casa.